no coração do Saara, onde o calor distorce o ar e transforma o horizonte num espelho ondulante, dezenas de caixas são abertas ao mesmo tempo. No instante seguinte, uma nuvem viva explode para fora delas. Milhares, talvez milhões de abelhas congeladas até pouco tempo atrás começam a pairar sobre a areia superaquecida, enquanto pessoas vestidas com trajes brancos dão alguns passos para trás, observando a cena desaparecer no ar denso. À primeira vista, tudo parece delírio. Soltar enxames inteiros no deserto mais quente do planeta, um lugar onde a areia chega a temperaturas que queimam a pele em segundos. Mas naquele ano de 2023, a ONU e vários governos do continente africano decidiram testar algo improvável: tentar devolver vida a um dos ambientes mais hostis da Terra, usando insetos como ponto de partida. Para isso, rainhas de abelhas foram capturadas na Europa ao longo de 2 semanas, resfriadas em câmaras que reduziam drasticamente o metabolismo e transportadas através do mar até o centro árido do Saara. A missão parecia simples na teoria: dar às plantas uma chance de renascer, refazer o solo abandonado e, com sorte, transformar dunas estéreis em campos e pastagens que há milhares de anos deixaram de existir. Porém, o Saara nunca foi gentil com intrusos. Desde o primeiro instante, estava claro que esse experimento ousado poderia tomar um rumo completamente diferente daquele imaginado. Ainda assim, havia a promessa tentadora de que, se algo mudasse, talvez o maior deserto quente do planeta pudesse se transformar novamente, mesmo que fosse apenas um pouco, num lugar onde a vida tivesse espaço para respirar. Quando abelhas aparecem em algum lugar, a paisagem invisível da vida muda quase de imediato. Não é uma transformação lenta e discreta. Desde os primeiros dias, tudo ao redor delas começa a se reorganizar. As abelhas funcionam como um motor silencioso do planeta. Sem esses insetos, metade dos alimentos que colocamos no prato simplesmente deixaria de existir. De maçãs a amêndoas, de melões a alfaces e brócolis. Elas conectam plantas isoladas num sistema vivo, como se amarrassem fios soltos numa grande rede. Quando essa rede se rompe e as abelhas somem, a sequência desaba em cascata. Sem polinização, muitas plantas não conseguem se reproduzir. Sem plantas, herbívoros perdem sua base de alimento. Sem herbívoros, predadores desaparecem logo em seguida. Passo a passo, o equilíbrio de um ecossistema se desfaz, e não existe substituto fácil para esse trabalho minucioso feito por milhões de pequenos corpos alados. Em boa parte da Europa, algo em torno de 80% das culturas e flores silvestres depende de abelhas. Se você tirasse essas polinizadoras da equação, quase 9 em cada 10 espécies vegetais simplesmente sumiriam do mapa. Mas essa balança funciona nos 2 sentidos. Quando as abelhas retornam a um lugar de onde haviam desaparecido, a reação em cadeia da vida se reacende. Flores voltam a brotar. Sementes são levadas mais longe pelo vento e pelo solo. Novas formas de vida começam a se reunir em torno dessas manchas de cor. É exatamente esse efeito dominó que o experimento no Saara queria acionar, fazer com que a chegada de milhões de abelhas congeladas, cuidadosamente transportadas até ali, fosse o gatilho para uma sequência ecológica capaz de dar uma segunda chance àquela terra. Em vez de enxergar só dunas intermináveis, a ideia era acender novamente o início de uma cadeia, na esperança de que, com tempo e condições mínimas, parte desse deserto se comportasse menos como um mar de areia e mais como um mosaico de oásis, campos e áreas férteis. Em outras palavras, usar as abelhas para iniciar uma transformação tão ousada que, se desse certo, o resultado chocaria o mundo inteiro. A ideia de enfrentar o Saara só parece sensata até olharmos para um mapa. Aquele imenso tapete dourado não é apenas um deserto, é um gigante que já engoliu metade de um continente. É o maior deserto quente da Terra, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho,
atravessando 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e, mais ao sul, outras nações que sentem o avanço constante dessa massa arenosa. Em regiões como a Argélia, ele ocupa cerca de 80% do território. Na Líbia, quase 95%. Mesmo no Egito, onde o Nilo tenta desenhar uma faixa de vida, 2/3 do país já pertencem à areia. Imagens de satélite mostram isso claramente. O Saara não está parado, ele se move. E, mesmo assim, pessoas insistem em tentar empurrá-lo para trás. O Egito, por exemplo, cultiva plantações inteiras bem no meio das dunas, criando círculos verdes que parecem pontos de teimosia no mapa, como se dissessem que a desertificação pode ser enganada. Mas a verdade é que o deserto continua avançando. Nas últimas décadas, aumentou sua área em cerca de 10%, engolindo pastos, povoados e terras agrícolas. Diante desse cenário, a ideia de soltar milhões de abelhas congeladas ali parece menos ousadia e mais insanidade. Afinal, essas criaturas delicadas morrem quando a temperatura chega a 40 graus Celsius, enquanto a areia do Saara pode ultrapassar 70 graus. Mesmo assim, alguém acreditou que valia a tentativa. Para entender quão sensíveis são essas abelhas, basta olhar para outro lugar quente: Nevada, nos Estados Unidos. Ali vivem mais de 1.000 espécies diferentes de abelhas, mas, desde o início dos anos 2000, sua população vem despencando. Em parte porque, no extremo sul do estado, faz tanto calor que colmeias literalmente derretem. Sim, derretem de verdade. A cera que sustenta toda a estrutura começa a amolecer e a escorrer, como uma vela deixada sob o sol. E as abelhas, percebendo o perigo, abandonam suas casas em busca de condições mais amenas. Tudo isso mostra que, se até em regiões quentes, porém muito mais brandas do que o Saara, as colmeias sofrem, no maior deserto quente do mundo, a situação seria ainda mais dramática. E mesmo assim, o experimento seguia firme. Porque, apesar do risco, existe uma lógica profunda por trás da tentativa. Dentro de uma colmeia saudável, a temperatura ideal gira em torno de 35 graus Celsius. É o ponto em que as larvas se desenvolvem, a cera mantém sua firmeza e o ritmo da vida segue estável. Quando o calor começa a ultrapassar esse limite, tudo entra em risco. Cada grau a mais afeta primeiro os mais frágeis. As larvas podem parar de se desenvolver, a rainha reduz a postura de ovos e a colônia inteira perde força. Em torno de 40 graus Celsius, o caos se instala. E isso já não é teoria. Em lugares onde ondas de calor são longas, colmeias entram em colapso como se o calor estivesse dissolvendo o interior delas. É assim porque, olha só, a base de uma colmeia é a cera. Ela forma cada célula onde o mel é guardado, onde o pólen é armazenado e onde novas abelhas nascem. Só que é um material vulnerável. Uma cera é, essencialmente, a mesma substância que usamos em velas. Basta imaginar uma vela sob o sol do deserto para entender o que acontece ali dentro. A estrutura começa a entortar, ceder, abrir rachaduras. E quando isso ocorre, tudo o que as abelhas construíram com semanas ou meses de esforço pode simplesmente desabar. Esse tipo de colapso não é raro. Em 2022, uma vila chamada Enzeri, no sudoeste do Marrocos, uma região que tangencia o domínio do Saara, amanheceu silenciosa. Onde antes havia um zumbido constante, sobrou um vazio. Secas severas e calor extremo mataram colônias inteiras. Para um lugar onde a apicultura sustentava a economia local, foi um golpe devastador. Mas, apesar do cenário desanimador, as abelhas não são totalmente indefesas diante do calor. Elas têm seus próprios sistemas de refrigeração. Durante o inverno, mantém a colmeia aquecida vibrando e comprimindo os corpos. No verão, ativam o movimento contrário. Operárias passam o dia ventando o interior com as asas, criando correntes de ar.
Outras trazem água para dentro da colmeia, que evapora e refresca tudo por dentro. É como um sistema de climatização natural, funcionando 24 horas por dia. Os problemas surgem quando o calor deixa de ser episódico e se torna permanente. E no Saara, o calor não é apenas constante, é avassalador. Por isso, liberar abelhas tradicionais ali seria como empurrá-las diretamente para o fracasso. Só que a história muda quando entramos no território das espécies nativas de regiões igualmente quentes. Se abelhas comuns seriam derrotadas quase imediatamente pelo calor, a solução só poderia vir de espécies acostumadas a climas extremos. E, na África, essa adaptação existe. A chamada abelha africana de terra oriental, por exemplo, é uma subespécie da abelha melífera, que vive no sul e no leste do continente. Regiões onde o calor e a seca são tão intensos que muitas outras espécies não resistem. Ela é um pouco menor, com o corpo coberto por uma penugem fina e listras escuras no abdômen. À primeira vista, parece idêntica às demais, mas por dentro carrega adaptações construídas ao longo de milhares de anos. Essas abelhas se tornaram mais agressivas, não por temperamento, mas por necessidade. Em ambientes hostis, só sobrevivem colônias capazes de defender estoques e criar estratégias contra predadores. O resultado é uma linhagem resiliente que herdou energia, rapidez e um forte comportamento defensivo, justamente o tipo de resistência que falta às abelhas europeias, mais dóceis e domesticadas. Outra candidata impressionante é a abelha nubiana, também chamada de abelha árabe. Ela vive em áreas logo ao sul do Saara, como Sudão e Somália, e no extremo sul da Península Arábica. Exatamente a região em que o experimento imaginado aconteceria. Essas abelhas suportam verões acima de 40 graus Celsius sem perder colmeias inteiras, algo impensável para espécies mais sensíveis. Entre todas as subespécies conhecidas, pesquisadores dizem que sua tolerância ao calor é praticamente única. O que as torna tão especiais começa pelo tamanho. Ser menor significa dissipar calor com mais eficiência, trocando temperatura com o ambiente sem aquecer tanto o próprio corpo. Em colmeias cheias, isso também cria mais espaçamento entre os indivíduos, evitando que o interior se transforme numa fornalha, onde larvas seriam assadas vivas. O tom mais claro dessas abelhas também é uma vantagem. A coloração amarelada reflete parte da luz solar, e sua pelagem curta funciona como um isolante natural. Além disso, colônias nubianas costumam ser menores, o que reduz o calor acumulado dentro da colmeia. Se a situação fica crítica, essas abelhas tomam uma decisão extrema. Diminuem a própria população para manter o equilíbrio térmico. É quase um modo de sobrevivência que nenhuma abelha europeia seria capaz de adotar. Com essa combinação de fatores, tamanho reduzido, coloração clara, fisiologia resistente e comportamento adaptado, fica claro que soltar abelhas comuns no Saara seria, uma perda de tempo. Mas com espécies africanas, havia uma chance real. E essa chance ficava ainda mais interessante quando lembramos de um achado surpreendente em pleno deserto. 15 anos atrás, no centro abrasador do Saara, pesquisadores encontraram algo que parecia impossível. Colônias de abelhas vivendo isoladas havia milhares de anos. No oásis de Kufra, no norte da Líbia, enxames inteiros surgiam como relíquias biológicas presas no tempo. Eram abelhas melíferas, a mesma espécie que poliniza maçãs, melões e nozes ao redor do planeta. Mas ali elas carregavam uma história própria. A análise genética revelou que esses insetos formavam uma população distinta, moldada por aproximadamente 5 a 10 mil anos de isolamento completo. Elas ficaram presas num ponto verde cercado por um mar de areia, logo após uma mudança climática repentina. Quando a savana viva que ocupava aquela região começou a desaparecer, transformando-se no deserto que conhecemos hoje, essas abelhas permaneceram, sustentadas apenas pela água subterrânea que alimenta o oásis.
Para imaginar o cenário, é preciso lembrar que, 11 mil anos atrás, o Saara era outro mundo. Ali havia lagos, rios serpenteando por planícies verdes, campos, florestas e fauna diversa. A África era um continente muito mais úmido e fértil, até que o ciclo climático virou e tudo secou. Kufra se tornou um dos raros resquícios desse passado verde, e as abelhas dali são testemunhas vivas dessa transformação. Essas abelhas isoladas mostram uma coisa importante mesmo no coração de um deserto extremo: a vida encontra maneiras de resistir se houver água, sombra e um mínimo de vegetação. Onde existe néctar, existe possibilidade. E se essas colônias sobreviveram durante milênios, num oásis perdido, por que outras abelhas, adaptadas ao calor, não poderiam resistir também em áreas do Saara que ainda guardam rastros de verde? Esse argumento alimentou a lógica por trás do experimento imaginado. Se as abelhas certas encontrarem um ambiente minimamente favorável, podem se estabelecer e, com o tempo, ajudar a reconstruir uma cadeia ecológica inteira. E essa reconstrução não seria apenas ambiental, teria impactos econômicos profundos, especialmente para agricultores africanos. Quando falamos em abelhas, muita gente pensa apenas em mel e flores, mas para agricultores, esses insetos são uma força econômica colossal. A polinização que realizam sustenta safras inteiras ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, cientistas estimam que abelhas selvagens gerem algo próximo a 3 bilhões,1 de dólares por ano à agricultura. Quando somamos as colmeias manejadas por apicultores, o valor explode para cerca de 15 bilhões de dólares anuais. Sem esse trabalho invisível, boa parte das frutas e vegetais que consideramos triviais simplesmente desapareceria. E não existe substituto real. Drones não reproduzem a eficiência das abelhas, robôs são lentos e caros. E quando as abelhas desaparecem de verdade, os seres humanos assumem a tarefa, literalmente. No sudoeste da China, onde o uso intenso de pesticidas, a perda de habitat e métodos de colheita agressivos reduziram drasticamente as populações locais de polinizadores. Agricultores foram obrigados a polinizar manualmente pomares inteiros. Com pincéis nas mãos, eles tocam flor por flor, transferindo pólen de uma pétala para outra, um processo lento que só reforça o quanto esses insetos fazem falta. Agora imagine esse cenário na África. Se as populações de abelhas se restabelecessem mesmo em regiões áridas, pequenos produtores poderiam ver suas colheitas aumentarem. A diversidade de culturas se ampliaria. Comunidades inteiras dependeriam menos de importações, ganhando autonomia alimentar. Em outras palavras, recuperar abelhas seria recuperar renda, estabilidade e possibilidade de desenvolvimento. E essa perspectiva otimista fica ainda mais concreta quando olhamos para um lugar onde o deserto já provou que pode florescer com a ajuda das abelhas. Um exemplo real e impressionante. No extremo sul de Israel, onde a paisagem lembra a superfície de outro planeta, o deserto de Arava se tornou um laboratório vivo do que as abelhas podem fazer. Ali, entre colinas queimadas pelo sol e um solo que parece incapaz de sustentar qualquer coisa, colônias prosperam como se tivessem encontrado um esconderijo perfeito. Em fazendas espalhadas pela região, especialmente no assentamento de Aya, abelhas trabalham lado a lado com agricultores que transformaram a aridez em produtividade. O segredo está no ar limpo, praticamente livre de poluição industrial, o que reduz doenças e parasitas. Colônias saudáveis significam menos perdas e mais capacidade de polinizar plantações que, isoladas, jamais conseguiriam produzir em grande escala. Os agricultores chegam a alugar colmeias para colocar diretamente sobre os campos, e os resultados são visíveis: frutas mais robustas, vegetais mais saborosos e plantações mais férteis.
O impacto dessa parceria entre deserto e abelhas é tão grande que hoje as fazendas do Arava produzem mais da metade dos produtos agrícolas de Israel. É um contraste quase poético. Dunas, rochas e calor extremo servindo de pano de fundo para estufas verdes vibrantes, repletas de vida. Se um lugar tão seco pode se transformar com a ajuda das abelhas, então a ideia aplicada ao Saara não parece tão improvável assim. Mas a importância das abelhas vai muito além da agricultura. Elas também estão no centro de uma batalha silenciosa, talvez a mais crítica de todas, a luta contra um dos piores parasitas já enfrentados pelas colmeias. Ao redor do planeta, colmeias inteiras vêm desaparecendo em silêncio. E, por trás dessa crise, existe um vilão minúsculo, quase invisível, mas devastador, o ácaro varroa destructor. O nome soa como algo saído de um filme dos anos 80, mas o estrago que ele causa é real. Esse parasita se agarra ao corpo das abelhas, perfura a carapaça e suga seus fluidos internos, enfraquecendo os insetos por dentro. Sozinho, já seria um tormento. Mas o pior é que o varroa carrega vírus que se espalham rapidamente pela colmeia, transformando um ataque isolado numa epidemia que pode exterminar uma comunidade inteira. O problema começou no hemisfério norte ainda no século passado. Na década de 1990, cientistas registraram pela primeira vez perdas massivas todo ano. 1/3 das colmeias desaparecia. E a situação só piorou desde então. O vírus da asa deformada, transmitido pelo ácaro, rapidamente ultrapassou fronteiras e hoje já foi encontrado em 18 espécies diferentes de abelhas. Ele destrói gerações antes mesmo de elas amadurecerem, comprometendo voo, força e capacidade de trabalho. O mais assustador é que, em todos os países onde o varroa entrou, ele nunca mais foi totalmente erradicado. Nem um só. Por décadas, a Austrália foi o último refúgio livre dessa ameaça. Até que, recentemente, um surto obrigou o governo a tomar uma medida drástica, destruir mais de 28 mil colmeias, algo como 40 milhões de abelhas. Só no estado de Nova Gales do Sul, os custos ultrapassaram 130 milhões de dólares. E mesmo assim não existe garantia de que o parasita foi eliminado completamente. À medida que os efeitos se acumulam, a matemática se torna cruel. Menos abelhas significa menos polinização, menos colheitas, menos alimento. Não é apenas uma preocupação ambiental, é uma ameaça direta à segurança alimentar global. E é aqui que o experimento no Saara, por mais hipotético que seja, ganha uma dimensão inesperada, porque existe um tipo de abelha que o varroa não consegue derrubar. Enquanto abelhas europeias e asiáticas lutam desesperadamente contra o varroa destructor, as abelhas africanas seguem outro caminho. Elas praticamente não sofrem com o parasita. Não precisam de tratamentos químicos. Não dependem de intervenção humana. Simplesmente convivem com o ácaro sem permitir que ele destrua suas colônias, como se tivessem imunidade instalada de fábrica. Isso não é coincidência. Em grande parte do hemisfério norte, humanos passaram séculos selecionando abelhas que fossem dóceis, produtivas e fáceis de manejar. Nesse processo, muitas características de defesa natural foram suavizadas. Em troca de mais mel e menos ferrões, perdemos parte da robustez biológica que essas espécies tinham originalmente. A diversidade genética diminuiu, e com ela a capacidade de resistir a novas ameaças. Já as abelhas africanas, vivendo em ambientes imprevisíveis e muitas vezes brutais, foram treinadas pela própria natureza. Elas reconhecem larvas infectadas, removem os indivíduos comprometidos e se limpam mutuamente com mais rigor. São colônias atentas, dinâmicas e adaptáveis. Tudo o que as abelhas europeias deixaram de ser. Em muitas regiões da África, apicultores nem consideram o varroa um problema real. As perdas são mínimas. Isso abre uma porta fascinante. Se essas abelhas resistem ao ácaro,
elas podem se tornar uma espécie de reserva genética para o mundo. Híbridos entre abelhas africanas e europeias poderiam unir o melhor dos dois lados, resiliência e um temperamento menos agressivo. E caso colônias desaparecessem em certas regiões por causa de doenças, pesticidas ou mudanças climáticas, populações africanas poderiam ser introduzidas como reforço ecológico, recolonizando áreas devastadas e restaurando cadeias alimentares inteiras. Para isso, porém, seria necessário expandir o território dessas abelhas resistentes, e um Saara parcialmente verde poderia funcionar como ponte. Quanto mais se espalhassem, mais variadas se tornariam suas características genéticas, e mais opções o planeta teria no futuro. Mas introduzir abelhas em um deserto não mexe apenas com flores. Mexe com tudo. Porque, quando a base da cadeia alimentar se altera, o resto do ecossistema segue atrás, inclusive predadores que se alimentariam delas. Entre todos os animais que poderiam aproveitar a presença das abelhas no Saara, nenhum se destaca tanto quanto o notório ratel, o famoso Honey Badger. Apesar do nome, ele não vive apenas de mel. Seu cardápio inclui insetos, anfíbios, tartarugas, lagartos, roedores, aves, ovos, raízes e até cobras venenosas. E é justamente nessa última categoria que ele se torna peça-chave, num possível cenário em que o deserto começasse a ganhar vida novamente. O ratel não invade colmeias pelo mel, mas pelas larvas escondidas na cera. Para alcançá-las, suporta dezenas, às vezes centenas de picadas, ignorando a dor como se fosse uma simples inconveniência. A pele grossa, difícil de perfurar, funciona como uma armadura natural. E se observarmos seu mapa de distribuição, algo salta aos olhos. Ele vive praticamente em toda a África, exceto no norte. E sabe o que ocupa o norte? O Saara, esse imenso vazio que separa animais tropicais dos mediterrâneos. Hoje, o deserto é uma muralha ecológica que o ratel não consegue atravessar. Falta água, sombra, alimento e, principalmente, presas. Mas se abelhas fossem introduzidas e, com o tempo, transformassem bolsões do Saara em áreas com plantas, flores e pequenas fontes de vida, outros animais seriam atraídos automaticamente. A vegetação traria herbívoros. Herbívoros trariam predadores. E onde há mais biodiversidade, há também mais serpentes, algumas extremamente venenosas. Curiosamente, o ratel é exatamente o tipo de animal que controla populações de cobras. Ele as caça desde filhote e desenvolve resistência a toxinas que matariam outros predadores. Para uma comunidade agrícola nascente no deserto, isso seria um benefício gigantesco. As mesmas abelhas que recuperariam a vegetação acabariam atraindo o único animal capaz de manter as serpentes sob controle. Uma espécie de equilíbrio natural restaurado passo a passo. Mas essa visão quase utópica nos leva a uma pergunta inevitável. Será que abelhas, por si só, podem transformar o maior deserto quente da Terra em um campo verdejante? A resposta é mais complexa e menos romântica do que parece. A verdade é que nenhuma colmeia, por maior que seja, tem poder para transformar sozinha um deserto inteiro. As abelhas são polinizadoras, não criadoras de água. Para que plantas cresçam, é preciso umidade, sementes e solo fértil. 3 elementos escassos no Saara. Mesmo que algumas áreas ganhassem vegetação inicial, a escassez hídrica derrubaria a maioria das mudas. Onde há plantas de mais e água de menos, a competição se intensifica e apenas poucas espécies resistem. Além disso, existe um ponto que raramente aparece quando imaginamos um deserto virando verde. O Saara não é apenas um problema para os países que ele ocupa. Ele é parte de um sistema maior que influencia continentes inteiros. A cada ano, entre 400 e 700 milhões de toneladas de poeira saem dali, impulsionadas por ventos que cruzam oceanos.
Essa poeira pode parecer incômoda para quem vive em regiões atingidas pelas tempestades saarianas, mas carrega minerais essenciais, especialmente ferro, o nutriente que alimenta fitoplânctons e micro-organismos marinhos, base de toda a vida nos oceanos. Uma fração dessa poeira viaja pelo Atlântico e cai sobre o mar e o Mediterrâneo. Outra vai ainda mais longe, alcançando a bacia amazônica. Os solos da Amazônia são pobres em fósforo, e o deserto compensa essa falta trazendo, como um mensageiro invisível, milhares de toneladas desse nutriente a cada ano. Sem essa reposição, a floresta não seria tão exuberante nem sustentaria o ciclo de vida que conhecemos. O Saara, com toda sua aridez, é parte fundamental do equilíbrio planetário. Eliminá-lo ou reduzi-lo drasticamente poderia desencadear mudanças imprevisíveis no clima, na fertilidade dos oceanos e na vitalidade de florestas inteiras. Por isso, o experimento das abelhas, imaginário, mas cientificamente plausível, não é uma tentativa de apagar o deserto. É uma reflexão sobre como a vida encontra brechas até nos ambientes mais extremos e como espécies adaptadas podem ajudar a reconstruir ecossistemas em áreas degradadas, não para destruir o Saara, mas para recuperar o que foi perdido em suas bordas. Se algum dia milhões de abelhas congeladas fossem realmente liberadas ali e deixadas por um ano, o mundo inteiro ficaria observando, não esperando um milagre verde, mas testemunhando como pequenos seres podem desafiar, ainda que por instantes, a imensidão da areia. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e se quiser apoiar nosso trabalho, clique no Valeu Demais aqui embaixo. Isso ajuda.